Vamos trazer aqui atualizações desse tema que foi, enfim, realmente inundou ali, colonizou as nossas telas e também todas as manchetes do jornalismo brasileiro há poucas semanas pelo seguinte: segue tendo repercussão o caso de ninguém mais, ninguém menos que Deolane Bezerra, sim. A defesa dela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigada a depor na CPI que apura a manipulação de jogos e apostas esportivas no Senado Federal. Cajuru deve estar triste que perdeu talvez uma grande protagonista ali para o circo que ele vem operando. É isso aí, David? E caso a decisão, seja desfavorável a ela da defesa, caso o STF não dê o parecer favorável para que ela realmente deponha na CPI, que ela possa permanecer em silêncio. Ou seja, ela não quer falar de jeito nenhum na CPI que apura e inclusive está marcada para o dia 30 de outubro, envolvendo a influenciadora Deolane, já que essa CPI no Senado pretende aí desvendar as bets e até mesmo os desdobramentos envolvendo esquemas de lavagem de dinheiro, entre outras questões. Palumbo, você já perambulou por uma CPI? Já cuspiu marimbondo numa CPI? Olha, tentei entrar na CPI do Sem Terra, mas, obviamente, meu partido não autorizou a minha entrada. E por que você não invadiu? Não, mas ou melhor, ocupou. Eu ficava ali, lugar. Às vezes, 10 horas, Boa, porque David. quando você não tá lá na mesa, eu ficava, às vezes, 10 horas esperando pra fazer pergunta. Palumbo, uma breve interrupção. Nosso delegado Palumbo aqui com a palavra no Morning Show, e a gente repercutindo a defesa de Deolane Bezerra, pedindo arrego para o Supremo Tribunal Federal para evitar o constrangimento ou a necessidade de ter que bater ponto lá na CPI do Cajuru, no Senado. Claro que está tentando auferir suspeitas graves de manipulação de resultados no futebol brasileiro, principalmente, e também a influência nefasta que as apostas esportivas também está tendo, em algum grau, aqui no nosso Brasilzão. Mas o Palumbo estava dizendo que não é muito chegado em CPI. Não é que eu não sou chegado, Até gostaria de participar, mas o meu partido não deixa. Bom pra garantir corte. Aliás, eu devo ter lá uns 20 pedidos para entrar na Comissão de Fiscalização e Controle, eles não deixam entrar, Que o partido, para quem não sabe, é porque é o partido que indica quem vai para a CPI. Então, se você não tiver ali aquele presidente de partido, aquele grupo que te apoia, não vai. Acho que eles têm medo das minhas fiscalizações e dos meus votos. A verdade é essa. Mas, olha, você ficar quieto num depoimento é um direito constitucional. Isso não vai fazer mal nenhum para você. Só que a verdade, ela é reta. Quem fala a verdade, fala sempre a mesma coisa. Quem mente, aí acaba se perdendo nos depoimentos. Então, para mim, forma convicção, sim. Por que não está falando? Por que não está conversando? Por que não está querendo responder as perguntas? Será que é porque deve? Já fica isso no inconsciente de um magistrado, de um delegado, de um promotor. Já fica isso. Eu acho que quem fala a verdade tem que chegar lá e falar. Não... Chega aí e conversa. Agora, responde as perguntas. Não tem nada para esconder? É inocente? Então por que não quer falar? Agora, a defesa já está se precavendo, ainda mais tratando de Deolane Bezerra e silêncio. Normalmente não são muito sinônimos, vamos ser sinceros. É difícil até porque imaginar. se ela... A defesa já disse, se, enfim, o pedido não for acolhido pelo STF, ela vai ter que encarar e provavelmente vai ficar em silêncio. Mas, lembrando que se ela tivesse ficado em silêncio, ela certamente não teria sido presa uma segunda vez. Exatamente. E é difícil imaginar que, estando lá, começando a ouvir as perguntas e muitas vezes provocações dos parlamentares, ela vá conseguir conter-se, com a personalidade que todos nós conhecemos, tão expansiva. É difícil imaginar que ela vai ouvir tudo e ficar calada. Então, acho que isso explica por que a defesa está tentando conseguir essa liminar para que ela não tenha que comparecer à CPI. E esses dias ela fez uma live tomando uma garrafa de mais de R$1.000 de uísque e a família ficou preocupada, não vai falar besteira, cuidado com essa live aí. Fala a polêmica do presidente Lula e também a gente quer repercutir agora. Pelo visto foi hoje de manhã, Jess confirma, em relação à visão dele de os últimos movimentos em relação à regulamentação das casas de apostas aqui no Brasilzão, tema que, foi assustadoramente repercutido, mas agora ele também, famoso pau na mesa foi o que ele colocou. É por aí? Colocou, mas colocou errado, Porque a fala em si, embora seja um gesto, e vamos lembrar
que lá atrás o Partido dos Trabalhadores, ele apoiou o ministro Haddad, inclusive via nas bets uma habilidade de suprir orçamentário. O que é suprir? Ou seja, o governo tem determinados problemas hoje com a arrecadação, então ele imaginava que ele deu uma entrevista e falou que 15 bilhões era o potencial arrecadatório ali das bets. Ou seja, houve uma mobilização dentro do Congresso Nacional, política, inclusive também do ministro Haddad, para que as bets fossem regulamentadas para que esse dinheiro entrasse nos cofres públicos. Então, houve um aval. E a partir disso, agora, devido à pressão popular, o fato que a regulamentação, as regras em si não valeram no ano de 2024, o presidente, devido à forte pressão da sociedade neste tópico, disse que se a regulamentação não funcionar, ele acaba com a bet. Então, por que eu acho que isso está equivocado? Porque não cabe a um presidente da República acabar com as bets. No final das contas, ele poderia editar uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É uma lei que tem prazo de validade. É como se ele, na canetinha dele, o presidente da República, proibisse as bets, mas só por 120 dias, que é o prazo de duração de uma medida provisória. Se passa dos 120 dias e não é aprovado pelo Congresso, não vira lei, aquilo cai, morre. Então, ele precisa de uma mobilização do Congresso para fazer um projeto de lei. Então, não é uma ideia que parte da presidência da República e é isso e goela abaixo, sabe? Porque, felizmente, aqui a gente vive num cenário democrático. Então, a partir disso, o presidente Lula, ele teria que fazer um projeto de lei ou ele teria que ter poder e conversar com os parlamentares. E qual que é o problema? Lá atrás, quando abriu-se a porteira para as bets, o lobby das bets ficou muito forte dentro do Congresso Nacional. Esse é um mercado muito rico. Então, no final das contas, seria difícil aprovar essa lei com toda essa mobilização financeira e política deste grupo a quem foi dado bastante poder no ano de 2023. E essa fala do presidente vem logo na sequência, né, de uma decisão favorável ao esporte da sorte, que pode atuar em todo o território nacional. Antes existia só a regulamentação para que ela pudesse atuar no estado do Rio de Janeiro. E agora saiu a decisão favorável, com base também numa decisão da Justiça, para que a Esporte da Sorte, investigada na Operação Integration, possa atuar em todo o território nacional. Inclusive, já tem uma postagem dela comemorando aqui, dizendo que é com imenso orgulho que comunicamos que a partir de hoje fazemos parte do seleto grupo das empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas a explorar as apostas e conta de jogos online e tudo mais. Então, comemorando essa decisão. E por acaso, patrocinadora do Corinthians. Exato. Eles não... Vamos lá. Eles não cumpriram... Não fala do meu timão, não. Peraí. Já tira. Do presidente. Não, peraí. A Esporte da Sorte, no meio dessa loucura toda envolvendo o Gustavo Lima, meteu o Corinthians também, essa insanidade toda, muita gente brincando que deveria mudar o nome de Esporte da Sorte apenas para Esportes, a partir de agora. Porque de sorte não teve nada nos últimos tempos. Só que, pelo visto, agora está autorizado. Conseguiu uma liminazinha ali no bem bom. Não passou o primeiro corte, que fique claro, não cumpriu os requisitos. Mas ali no lobby, não só no Congresso Nacional, mas com certeza na Justiça, conseguiu a famosa liminar muito amiga. E, pelo visto, está autorizada agora sim a Casa de Apostas Esportes da Sorte a operar no Brasil. Só falta agora o Corinthians ter autorização para permanecer na primeira divisão no ano que vem. Meu caro David. Mas será? Um ponto importante nessa história... Não dá ideia, Paulo. Não dá essa ideia. Um ponto importante nessa história é que a gente está falando de um setor econômico também. E aí o presidente da República, no lugar de tratar um setor econômico como qualquer setor econômico que precisa ter um aparato regulatório que garanta um funcionamento saudável, né? Ou seja, qual é o papel de uma regulação, qual é o papel de um Estado diante da economia? Deveria ser a criação de um arcabouço jurídico que protege o direito das partes envolvidas. Então, protege o direito à propriedade da empresa, do cliente, todos os direitos que estão envolvidos numa transação econômica, para que a economia possa prosperar. No lugar de tratar dessa forma e, portanto, tentando trazer segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade, o presidente faz a verborragia como se fosse, se não der certo, eu acabo. Ou seja, como que fica o investimento, como que fica a segurança para o tratamento dos diversos setores econômicos. Porque isso revela a forma como ele encara o funcionamento do mundo e do mercado. E isso é muito negativo para a atração de investimento e para a prosperidade do país. Essa é a nossa voz da ponderação, nosso querido Mano Ferreira. Obrigado. A gente segue adiante aqui.